Fala galera, beleza? Continuação de propriedades coligativas. Seguinte, hein? Isso daqui cai muito no Enem e cai em todos os vestibulares. Você tem que dominar. Um assunto muito importante. Pessoal, agora a gente vai ver a criometria. Pode falar criometria ou pode falar crioscopia. Os dois termos estão corretos. Bom, o que é criometria? Estuda nas propriedades coligativas. Olha aqui para mim. Deixa eu só fazer uma experiência aqui com você. Eu vou pegar água pura ao nível do mar a 25 graus Celsius. Presta atenção. Água pura ao nível do mar, 25 graus Celsius. Aí eu vou começar a tirar calor dessa água pura, dessa água destilada a 25 graus Celsius. Vou tirar calor. Eu vou tirar calor, a temperatura vai abaixar. Pessoal, ao nível do mar, quando eu chegar em 0 graus Celsius, a água vai solidificar. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou fazer outro experimento. Eu vou colocar açúcar na água ou sal. Eu vou colocar um soluto não volátil na água a 25 graus Celsius. Vou começar a tirar energia. Pessoal, quando eu chegar em 0 graus Celsius, eu tirei energia suficiente para a água pura congelar, solidificar. Só que agora eu tenho um outro componente. Então eu preciso tirar mais energia para essa solução entrar em solidificação. Moral da história: quando a água está pura ao nível do mar, ela congela a 0 graus Celsius, ok? Agora, se tiver um soluto não volátil na água, pessoal, não adianta chegar em 0 graus Celsius. Tem que abaixar mais um pouquinho para a solução, para a mistura sofrer a solidificação. Tá bom? Então, o que eu acabei de mostrar para você? Quando eu coloco um soluto não volátil no líquido, ok? A gente diminui a temperatura de solidificação do sistema. Então, a criometria, ela estuda o abaixamento da temperatura de solidificação quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente. Beleza? Então, ó, uma solução, ela sempre tem temperatura de solidificação, que é a mesma coisa que temperatura de fusão, abaixo do solvente puro. Então, qualquer solução aquosa, ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. De boa? Como é que é? Quando coloca soluto, cai a temperatura de solidificação do solvente. Eu quero saber se cai muito ou se cai pouco. Galera, você lembra que propriedades coligativas, elas só dependem do número de partículas de soluto que você tem na solução? Não depende de quantos átomos tem na fórmula da substância, do soluto. Não depende do tamanho dela, não depende da massa. Lembra disso? Então, o que eu preciso saber? Olha aqui, ó. Pessoal, quanto mais partículas de soluto, menor vai ser a temperatura de solidificação. Isso é uma coisa que tem que insistir, porque cai no Enem e cai em todos os vestibulares. Tá joia? Então me ajuda aqui, ó. Água destilada ao nível do mar congela 0 graus Celsius. Se eu colocar uma colher de açúcar, vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. Se eu colocar 5 colheres de açúcar, vai cair mais ainda a temperatura de solidificação. Então, quanto mais partículas de soluto, menor a temperatura de solidificação do sistema. Beleza? Vou fazer um exemplo. Ó, eu coloquei aqui 4 sistemas, pessoal. No primeiro eu tenho água pura. No segundo eu tenho uma solução 0,2 molar de glicose, 0,2 molar de cloreto de sódio, sal de cozinha, 0,2 molar de cloreto de cálcio. Joinha? Eu quero colocar essas temperaturas aqui, ó, de solidificação em ordem crescente ou decrescente, por exemplo. Tá? Eu quero relacionar essas temperaturas de solidificação. Cuidado, tem alguns alunos que fazem esse erro aqui, ó, cometem esse erro aqui. Ó, bom, aqui é 0,2 molar.
aqui é 0,2 molar, aqui é 0,2 molar. Se todos eles têm a mesma concentração, o mesmo número de partículas por litro, eles vão ter a mesma temperatura de solidificação. Pessoal, não. Sabe por quê? A gente viu que alguns solutos, quando você dissolve em água, eles continuam inteiros. Só que tem alguns solutos que em água eles sofrem dissociação ou ionização. Então, cada fórmula que você coloca pode te fornecer, às vezes, mais partículas, tá? Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que analisar o número de partículas em cada sistema para tomar a sua decisão, para você relacionar essas temperaturas. Então, venha comigo aqui, ó. No primeiro sistema aqui, ó, na verdade no segundo, né, aqui é água pura. Na segunda solução aqui é glicose, pessoal, ó, glicose em solução aquosa, glicose misturada com água. Me ajuda aqui, ó. A glicose, a frutose, a galactose, gente, todos os açúcares, eles são solúveis em água, eles se dissolvem em água. Só que o açúcar, quando você dissolve, ele continua inteiro. Ele não sofre nem ionização, nem dissociação. Se você colocar 100 moléculas de glicose em água, você vai ter 100 partículas. Tá certo? Porque a glicose em água, ela continua inteiro como ela era antes de ser colocada em água. Então dá uma forcinha aqui para mim, ó. Eu tenho 0,2 mol por litro de glicose. Quantas partículas eu tenho? 0,2. Por quê? Porque cada fórmula vai me dar uma partícula, ela vai continuar inteira. Então aqui, pessoal, ó, vai ser 0,2 molar de partículas. Calma que você vai entender direitinho. Chegou no NaCl. Pessoal, o NaCl, assim como todos os sais, em água, quando eles dissolvem, eles sofrem uma dissociação. Tá? Então o NaCl em água, ele não continua grudado. O Na, ele se separa do Cl, vai dar Na mais Cl menos. Joia? Então, cada fórmula de NaCl vai me dar duas partículas. Na mais Cl menos. Ok? Então eu tenho 0,2 molar de NaCl. Só que cada um deles vai me dar duas partículas. Então eu vou pegar duas partículas vezes 0,2 vai dar 0,4 molar de partículas, tá? Ó, a molaridade é a mesma, só que no NaCl eu tenho mais partículas porque ele não fica inteiro, ele vai sofrer uma dissociação. Joia? Agora vamos dar uma olhada no cloreto de cálcio. Vou até escrever aqui em cima, ó. O cloreto de cálcio, quando você coloca em água, ele é um sal, ele vai sofrer dissociação. Ele vai produzir Ca2 mais aquoso mais Cl menos aquoso. Gente, para cada fórmula de CaCl2, eu vou ter um cátion, tá? Só que eu vou ter dois ânions, ó, dois Cl menos, tá? Então, em cada fórmula de cloreto de cálcio, eu tenho 3 partículas. Tá vendo aqui, ó? Uma positiva, 2 negativas. Cada fórmula de CaCl2 me dá 3 partículas. Qual que é a molaridade do CaCl2? 0,2. Só que eu vou multiplicar por 3, vai dar 0,6 molar de partículas. Tá bom? Ele não fica inteiro na água, ele sofre dissociação, aí você tem que contar o total de partículas. Eu estou supondo que ele esteja 100% ionizado, né? Tá? Dissociado. Então eu conto quantas partículas tem. Eu somo os cátions, somo os ânions para ter o total de partículas. Agora me ajuda aqui um pouquinho, por favor. Quando eu coloco um soluto num solvente, se eu colocar um soluto na água, por exemplo, olha para mim aqui, ó, vai diminuir a temperatura de solidificação. Ela vai congelar abaixo de 0 graus Celsius. Cai a temperatura de solidificação. Agora, eu disse para você que quanto mais partículas,
mais cai a temperatura de solidificação. Joia? Então, nesse último aqui, ó, é onde eu tenho mais partículas, pessoal. Então, nesse último aqui, é onde eu vou ter a menor temperatura de solidificação. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar em ordem decrescente, tá? Do maior até chegar no menor. Dá uma forcinha aqui. A temperatura de solidificação maior, pessoal, vai ser da água pura. Tá certo? Quando coloca soluto, cai, né? A temperatura de solidificação. Então, ela pura, ela tem a maior temperatura de solidificação. A maior. Aí a gente viu que quanto mais partículas, mais cai. Então, aquela vai ser a menor de todas. Das soluções, essa daqui, ó, é a que tem o menor número de partículas de soluto, tá? Então, vai cair a temperatura de solidificação, mas não vai cair muito. Então, depois vem o TS1. Ó, ele é menor que da água pura, mas ele não é tão menor porque não tem muitas partículas de soluto. Depois eu tenho essa daqui, tá? Então, aqui eu tenho TS2. E a menor de todas, pessoal, seria o TS3. Tá certo? Então, ó, a temperatura de solidificação da água pura é a maior de todas, 0 graus Celsius. Depois vem essa daqui, que tem menos partículas de soluto. Depois vem essa, a que tem mais partículas de soluto é a que vai ter a menor temperatura de solidificação. Ah, e mais uma coisinha. Me ajuda aqui, por favor. Ó, qual é a temperatura de solidificação da água pura? Pessoal, ao nível do mar, 0 graus Celsius, tá? A água pura, a água destilada ao nível do mar, ela tem temperatura de solidificação ou fusão, né? 0 graus Celsius. Legal? Ali vai ser menor. Então, vamos supor que aqui, pessoal, seja menos, sei lá, vou chutar um valor aqui, ó, menos 2 graus Celsius. Toda vez que coloca soluto, cai, sempre vai ficar abaixo de 0. Estou chutando ali um valor, esse valor aí dá para calcular, tá? Mas eu estou chutando aqui menos 2 graus Celsius. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Aqui eu tenho 0,2 molar de partículas, ok? E eu estou supondo que o efeito coligativo aqui foi de 2 graus Celsius. Ó, água pura era 0 e nessa solução eu estou chutando 2 graus Celsius negativo. Legal? Agora, lá no NaCl, 0,4, eu tenho o dobro de partículas, tá vendo? Aqui é 0,2, ali é 0,4. É o dobro de partículas. Gente, se é o dobro de partículas, vai ser, o efeito coligativo vai ser o dobro também. Então aqui, se ali for menos 2 graus Celsius, aqui vai ser menos 4 graus Celsius. Ó, se você tem o dobro de partículas, o efeito coligativo também tem que ser o dobro. Tá bom? E ali, gente? Ali eu tenho 3 vezes mais partículas do que aqui, ó. Não é? Se eu tenho 3 vezes mais partículas, o efeito coligativo ele vai ser 3 vezes maior. Se daqui para cá o efeito coligativo for de 2 graus Celsius, aqui vai ser de 6 graus Celsius. Menos 6 graus Celsius. Tá bom? Bom, então o que a gente tem que saber? A água pura, água destilada ao nível do mar, congela em 0 graus Celsius. Quando eu coloco um soluto não volátil na água, pessoal, coloco um soluto não volátil na água, cai a temperatura de solidificação, ok? Cai muito ou cai pouco? Quanto mais partículas de soluto você colocar, mais vai cair a temperatura de solidificação. Tranquilos? Aí é o seguinte, ó, no caso, você tem que olhar quantas partículas você tem em cada caso. Lembrando que os açúcares eles continuam inteiros e as substâncias iônicas normalmente sofrem dissociação. Agora, aplicação disso que pode aparecer no Enem. Pessoal, se você pegar uma caixa de isopor, colocar gelo e colocar bebidas, né? Cerveja, Coca-Cola, etc.
você vai ter o sistema em equilíbrio em 0 graus Celsius, tá? O gelo vai manter em 0 graus Celsius, ok? Agora, se você colocar sal de cozinha junto com gelo, a temperatura de solidificação vai diminuir. Então você pode conseguir temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Por isso que em alguns lugares, em algumas pessoas, eles colocam o gelo e sal de cozinha, por exemplo, né, para você manter o sistema numa temperatura menor. Outro detalhezinho, ó, tem algumas pessoas que colocam o gelo, coloca sal de cozinha e coloca álcool, pessoal. Aí a temperatura vai conseguir ainda chegar em valores mais baixos. Qual que é a explicação para isso? O Enem vai te perguntar. Me ajuda aqui. Ó, o sal, ele vai abaixar a temperatura de solidificação. Ok? Toda vez que coloca soluto, cai a temperatura de solidificação. Então você vai conseguir, se colocar sal, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Ok? E o álcool, pessoal? O álcool é o seguinte, o álcool é volátil. Então ele vai passar de líquido para gasoso, ele vai evaporar, tá? Ele vai vaporizar. De boa? Só que a vaporização é um fenômeno endotérmico. Quando o líquido passa para vapor, né, ele absorve energia, tá bom? Fenômeno endotérmico. Então o que vai acontecer? O álcool que você colocou, quando ele evaporar, ele vai tirar a energia do meio. Ele absorvendo o calor do sistema, o sistema esfria mais ainda. Tranquilos? Agora outra coisa, ó. Em países onde neva, o que o pessoal costuma colocar lá nas estradas, pessoal, nas rodovias? Dá uma olhadinha no desenho aí, ó. Eles passam com os caminhões e coloca sal misturado com areia. Beleza? Qual que é a função de cada um? O Enem vai perguntar isso para você também. A função do sal é essa daqui, ó. Você coloca a partícula, aí você diminui a temperatura de solidificação do sistema. Se você não tivesse o sal, quando a temperatura caísse, por exemplo, em 0 graus Celsius, você já formaria gelo. Mas se você colocar o sal, ele vai abaixar a temperatura de solidificação, não vai ser mais 0 graus Celsius. Então você pode ter, por exemplo, uma temperatura, sei lá, de menos 3 graus Celsius e ainda não formar gelo, porque diminuiu a temperatura de solidificação quando você colocou o sal. E a função da areia qual que é, hein? Gente, a função da areia é evitar a derrapagem, ok? Gente, esse é um assunto muito importante. Pega a lista de exercícios, resolve, porque vai aparecer para você. Um abraço!